Lembro o dia que ele morreu, 9 de junho de 2010. Foi assim um dia muito difícil para mim. O meu pai, ele começou a sentir uma dor na perna, entende? Uma dorzinha. Levamos ele ao hospital de Braslândia, ele fez uma pequena cirurgia nessa perna. Ele voltou para casa, porém minha avó veio buscar ele para levar ao Maranhão, né? Ela falou que ia cuidar dele, realmente cuidou. E ao levar ele para o Maranhão, ele acabou se agravando por lá. E ele foi transferido do Maranhão para o HUT, que é o Hospital de Urgência de Teresina. E naquela época, o nosso meio de comunicação com a família de longe era o Orkut. E mandaram um depoimento para a gente falando que meu pai estava em coma em Teresina. Nós saímos daqui sexta-feira para o Piauí, pegamos um ônibus da Transpiauí na época, saímos e fomos de direção ao Piauí. Nunca vou me esquecer que o ônibus quebrou, nós tivemos que pegar outro ônibus. Foi uma viagem assim um pouco complicada. E chegamos segunda-feira no Piauí. Foi uma viagem muito longa mesmo. Que tivemos que entrar na justiça porque eu era menor de idade para que eu pudesse ver meu pai. Como o ano era 2010, 2009 o Flamengo tinha sido campeão e ele era botafoguense. E quando eu consegui a autorização do juiz para que eu pudesse entrar na UTI, a primeira coisa que eu falei para ele foi de futebol, porque nós gostávamos de assistir futebol juntos. E eu falando para ele que o Flamengo estava jogando a Libertadores na época. E ele brincando, seu Flamengo não vale mais nada não, tem que ser Botafogo. E eu falei, não papai, eu vou continuar Flamengo. E ele começou a contar a história de quando ele conheceu minha mãe, na Asa Sul, começou a falar para os médicos. Ele estava muito magro, muito debilitado mesmo. E depois disso, nós voltamos para o Maranhão, eu e minhas irmãs. Nós ficamos no Maranhão, ele ficou lá. Só que minha irmã e eu, nós tínhamos que voltar para Águas Lindas, porque ela tinha trabalho, que ela é professora, e eu tinha que estudar. Porque isso foi em junho, ainda não era férias. E aí minha irmã, ela trabalhava num colégio aqui da cidade, Escola Favo de Mel, onde eu também estudava. E nós saímos do Maranhão segunda, chegamos terça-feira, quarta-feira meu pai morreu. Quando nós chegamos lá no colégio, falaram, né, a gente quer falar com a professora Valéria. Eu, muito inocente, eu nem desconfiava, nem passava pela minha cabeça que algo de ruim já havia acontecido. E a Valéria veio. E aí colocaram, nunca vou esquecer, a gente na entrada, na recepção do colégio, paramos para conversar na recepção e a Gabriela virou e falou assim, eu tenho que dar uma notícia para vocês. E aí a Valéria virou e falou assim, não precisa falar mais nada, eu já sei, meu pai morreu, né? Aí a Gabriela virou e falou assim, o tio Wilson morreu. O tio Wilson morreu nessa madrugada e ele não resistiu às hemodiálises. Essa hora o meu chão, ele abriu um buraco. Abriu um buraco mesmo, porque meu pai, ele sempre foi tudo pra mim. Lembro hoje como se fosse um filme. Porque mesmo com todas as dificuldades, ele sempre foi o melhor pai. Ele sempre deu o melhor pra mim, pra minha família. E aí nesse momento abriu um buraco no chão, a gente voltou pela avenida pra ir pra casa. Fazia tanto frio nesse dia, parece que não tinha alegria no mundo mais. A minha vontade era de desistir de tudo. Meu pai não gostava de mentira. Nunca gostou de mentira. Meu pai, ele sempre falou que quem mente, ele rouba. E que ele não tinha criado um filho para mentir. Então ele sempre falava, independente de qualquer coisa, sempre diga a verdade, nada mais do que a verdade. E tendo como, por exemplo, essa verdade que ele exigia de mim, eu cresci um homem de verdade, um homem de caráter, no entanto que eu sempre me posiciono, independente do segmento, seja na igreja, em casa, na política, eu sempre coloco o meu pensar, eu não me deixo ser envolvido ou alienado por pessoas. Meu pai falou que eu sempre tenho que ter a minha opinião. Então a verdade, o caráter, o meu posicionamento, ele faz essa diferença e foi o legado que ele me deixou. Wilson do Túlio, prefeito, é 25.